Vamos lá. Deita, né? E deita e dá uma respirada aí, tá? Deita e dá uma respirada. Então, fecha um pouquinho os olhos, né? Se não incomoda. Dá uma respirada funda. Sentir que partes do corpo tocam o chão e que partes não tocam o chão. Lembrando, né, da questão. Eu gosto sempre, né, de falar para os alunos, né? A prática ela é física, a gente está fazendo Hatha Yoga, então Hatha Yoga é uma prática, é uma vertente do yoga que trabalha com o corpo físico, né? Mas a gente sabe que não é só com ele que nós estamos trabalhando, né? Eu falo que a prática é física, mas o objetivo é espiritual, né? E eu acho que, em última instância, pelo menos quando eu deito num tapete, para mim é sempre uma busca pela paz, né? Pela minha paz interior, pela minha quietude, ou, como alguns professores dizem, né? Pelo nosso silêncio. Então, vai em busca aí do seu silêncio. E aí nós vamos pensar assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apoiar os dois pés no chão e os joelhos vão ficar próximos e os pés vão se separar. Então, o afastamento dos pés, o posicionamento aqui, ele não tem uma regra, né? A regra é você encontrar um lugar, ó, que você fique bem, tudo bem? E aí vocês vão ter que dar só uma olhada aqui para mim antes de vocês posicionarem. A gente chama esse lugar aqui, né, da mão da gente, de raiz da mão, né? Então, a gente vai pegar essa raiz das nossas mãos e a gente não vai colocar nos olhos, tá? Você vai colocar essa raiz da mão em cima das suas sobrancelhas. E o restante da mão, ó, meio que vai envolver parte da sua cabeça. E aí você dá uma respirada funda aqui e descerra os dentes e relaxa a língua dentro da boca. E relaxa as pálpebras em torno dos olhos. E você deixa os olhos descansarem lá no fundo da sua cabeça. E aqui é um gesto, né? A gente faz, o Hatha Yoga é muito isso, né? Você faz com o corpo, né? E espera que isso reverbere nas demais camadas, né, do seu ser. Então é como se eu estivesse gerando um pezinho, né, muito sutil aqui na minha cabeça, para botar as minhas ideias no lugar, né? A minha mente vai viajando, né? As ideias estão todas aéreas, né, para lá e para cá, ó. Eu ponho um pezinho na cabeça para botar a cabeça no lugar, para botar as ideias no lugar. Lembra que quando alguém fica muito nervoso, né, muito nervosa, a gente fala assim, nossa, a pessoa perdeu a cabeça, né? Não está com a cabeça dela no lugar. E percebam como instintivamente a gente, né, fala uma coisa, uma questão, né, traz uma referência de corpo, né, mas para algo que não está falando só de corpo. Ó. Respira um pouquinho aí, põe a tua cabeça, nem que seja a cabeça física, no lugar.
E aí você vai trazer essas mãos agora para a região do teu abdômen. Os cotovelos vão encostar no chão. Respirações profundas. Imagine agora que você está olhando para os seus olhos. Quando a gente olha para os olhos, a gente está fazendo um drishti, né? Drishti, dentro do Hatha Yoga, são os pontos de focalização do olhar. Aqui é um drishti interno. Não está focando fora de você. Está focando em você, dentro de você. Respira fundo e vai devagarzinho, ó, olhando para os seus olhos. Você vai fazer uma respiração bem profunda. E você vai estendendo uma perna, outra no chão. Eu estou meio restrita aqui pela minha parede, né? Mas se você tiver espaço, ó, vai levar os braços, né? Alongar os braços aí ao lado das suas orelhas. E se dá vontade de bocejar, você abre o bocal e você vai dar uma espreguiçada gigantona. Aproveita já dá uma mexida nos pés, nos dedos dos pés, né? Dá uma espreguiçada boa, mãos, tá? Vocês vão escolher uma lateral do corpo e aí vocês vão sentar, tá? Vocês vão sentar. Então, vamos lá. Ó, vamos pensar quando a gente está dando aula, tá? Quando a gente está dando aula, a gente nunca... Eu já comentei isso com vocês, né? Você nunca vai ficar você e você. Eu sei que vocês têm mobilidade, então vocês não precisam usar coberta para se sentar. Já você e você, vocês têm dificuldade para sentar, vocês vão ter que usar coberta. Essa fala não cabe, tá, gente? Então, assim, de modo geral, o que eu vou falar é, como a cobertinha é fininha, né? Não é uma coberta muito grossa, muito grande, eu peço para todo mundo colocar, tá? Então, assim, você tendo uma boa mobilidade ou você não tendo uma boa mobilidade, não interfere muito na postura, né? No final do que eu quero, bota todo mundo para sentar, tudo bem? Aí você escolhe, ou ninguém senta, ou todo mundo senta, ou você deixa a pessoa escolher. O problema de deixar a pessoa escolher é o bendito do ego, né? O ser abençoado, ele senta desse jeito, né? Ele não tem mobilidade nenhuma de quadril, de pelve, ele olha para a pessoa do lado que tem, que está plena, e aí ele acha que ele tem que fazer igual. Então, assim, como professor, cabe a nós, de certa forma, dar uma, como é que eu vou dizer assim, uma orientada, ainda que sutil, né, para essas pessoas que não têm esse discernimento ainda, tudo bem? Ou essa aceitação de si. Bom, eu sou assim, eu vou ter que encontrar recursos, e eu sendo assim, eu não sou menos do que quem consegue fazer. Isso leva tempo, entendeu? É uma construção. Eu já tenho alunos comigo há muitos anos que já buscam o conforto, eles já entenderam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês têm que ficar ligados nisso, tá? Enquanto professores. Vocês têm que ver se o aluno não está querendo provar para ele mesmo, para a pessoa do lado, que ele é o bom e ele está sofrendo, tá? Ele é aqui, ele está sofrendo. Então, de modo geral, ó, senta todo mundo na coberta, tá? Senta todo mundo na cobertinha. E aí, ó, vamos balançar um pouquinho. Escolhe um lado e balança, tá? Pode levar a cabeça junto. Então, eu vou falar com vocês agora, em alguns momentos, vai fazendo de olhos fechados e vai ouvindo.
Em alguns momentos eu vou falar com vocês, né, como futuros professores, tá? E em outros momentos eu vou falar com vocês como alunos, como eu falei com os meus alunos, dando essa aula essa semana, tá? Então, para os meus alunos eu falei o seguinte, a gente tem estruturas rígidas dentro do nosso corpo, são os nossos ossos, né? Mas a gente tem uma série de estruturas moles, né? E elas vão enrijecendo em determinadas posições, elas vão ficando duras. Com certeza, você vai fazendo aqui esse movimento, tem alguns lugares que você sente que você está meio preso, ó, tá? Então, quando a gente vai enrijecendo em determinadas posições, esse tecido mole vai enrijecendo, ele vai pegando a estrutura rígida lá dentro e vai travando, vai trazendo os ossos para uma posição que não é muito legal. Tá? Então, agora, ó, faz assim, gira no sentido oposto. Ó. Estava rodando para um lado, gira para o outro. O que eu imagino aqui? Ó? É uma brincadeira de palavras, mas é na real, tá? É como se você fosse amolecendo essas carninhas, esses tecidos. Ó. Eu vou brincando e eu vou dando uma amolecida. Por que eu quero dar uma amolecida nesse lugar aqui? Principalmente em torno da coluna, da lombar, da pelve. Porque daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês sentarem, né, na vertical. E aí eu quero tentar deixar a pelve e a coluna de vocês numa posição mais equilibrada possível. Né? Mas para eu manter a estrutura rígida lá dentro de uma maneira alinhada, eu tenho que dar uma soltada na estrutura mole. Ó. E é o que a gente está brincando aqui. Ó. Né? Então, literalmente, a gente vai amolecendo as carninhas em torno da coluna. Isso é brincadeira. Tá? E aí, ó, você vai parando no meio. Você fez para lá, fez para cá, ó. E aí, talvez, né, fique um pouquinho mais gostosinho você sentar, ó, no meio, tá? Que a gente deu uma soltada, né, naquelas cordas que mantêm a nossa coluna e a nossa pelve. Beleza. E aí nós vamos tocar as laterais do corpo. Essa aula especificamente, ela tem 3 pontos, tá? Focais, assim, que eu quero abordar. Depois eu converso sobre isso com vocês. Então, aqui, ó, é um segundo ponto que eu quero abordar. Então, ó, vocês vão inspirar e vão elevando o braço pela lateral. E, quando os braços subirem, vocês vão elevar o queixo e vão olhar para cima. Quando os braços descem, vocês vão descendo o braço pela lateral na expiração e muda a posição da cabeça. Você olha para baixo. Então, beleza. Vai seguindo no teu ritmo respiratório, ó. Então, quando inspira, eleva o queixo, olha para o ponto entre as mãos. Quando expira, desce, cola o queixo no peito e olha para baixo. Tá? Vai seguindo no teu ritmo, né? Olhos abertos, olhos fechados, vê o que faz sentido. O que eu quero de vocês, né? E que eu pedi para os meus alunos nas aulas dessa semana. O tempo todo, em todas as fases, você tenta manter os ombros distantes das orelhas. O tempo todo. Em todas as fases, existe uma distância entre ombros e orelhas. Por quê? Porque isso se chama organização da cintura escapular, essa parte superior do nosso corpo. Clavícula, escápula, né? Então, quando eu consigo, né, quando eu organizo a cintura escapular do meu aluno, eu ensino ele, né? Na verdade, a gente ensina o aluno a organizar a cintura escapular dele, a gente vai melhorando o padrão respiratório do aluno. Se eu melhoro o padrão respiratório, eu melhoro o padrão de pensamento. Então, na próxima vez que você descer os braços pela lateral, você vai descer e vai ficar e vai deixar o queixo no peito. Tá? Então, na próxima expiração, você desce, os dedos tocam o chão ao teu lado, você deixa o queixo no peito, mantém a pelve neutra, nem arrebita bumbum, nem aperta, mantém a coluna alinhada, deixa a cabeça pendendo à frente do tronco, deixa as mãos descansarem sobre as pernas, palmas das mãos viradas para cima e relaxem os polegares. Deixa a cabeça pendendo. Fecha um pouquinho os olhos e vai na minha voz, tá? Então, quando eu melhoro o padrão respiratório do meu aluno, como respirar está intimamente ligado ao pensar,
Então, melhorando o padrão respiratório, eu pretendo melhorar o padrão mental do meu aluno. Tudo que a gente quer no yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação dos turbilhões da mente. Legal. Mantendo toda essa linha, fica de olhos fechados e vai trazendo a cabeça para o lugar. De novo, ó, aquela ideia, ó. Eu vou botando a minha cabeça no lugar. E como é, né? Como é que é, pelo menos no físico, você estar com a cabeça no lugar? Como você se sente com a cabeça no lugar? E aí você respira profundamente e a gente pode fazer uma transição direto aqui, tá? Ó, eu vou virar de lado para ficar mais fácil. Pensando em sala de aula, a gente tem que dar sempre opções para os alunos, tá? Então, a minha fala vai ser o seguinte. Você consegue dar um impulso para frente e vir direto para o quatro apoios, você tira a coberta aí de lado e vem. Você não consegue fazer isso, vocês têm que ensinar isso para os alunos, tá? Você vai levar as pernas pela lateral, e vai vir para o quatro apoios. Tá? Isso, assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Para nós, isso parece óbvio. Tá? Para todas nós aqui, é óbvio isso. Vocês têm que entender que vocês vão dar aula para pessoas que não sabem o que é calcanhar e o que é tornozelo, não sabem o que é direito e o que é esquerda, elas não têm apropriação de corpo. Então, assim, tem coisas óbvias que precisam ser ensinadas. Depende do grupo com os quais vocês vão trabalhar. Entenderam? Então, você entrou no quatro apoios, você tem que dar o caminho para a pessoa, você tem que ensinar. Depois que você ensina, a pessoa aprendeu, você não precisa repetir mais. Mas se você está pegando um grupo pela primeira vez, você tem que ensinar o caminho, tá? Faz parte. Isso é ser professor, tudo bem? E aí, a gente vai fazer o gato. Ó, inspirou, Madhyariyasana, ou Bindalasana, postura do gato. E o gato é uma outra postura, ó, que a gente acha óbvio, né? Muito óbvio fazer, muito fácil, ó, já estou super acostumada. O problema é o seguinte, e aí eu quero que vocês comecem a perceber, principalmente quando vocês forem dar aula, tá? A galera, o gato, ele sempre tem que começar pela movimentação de pelve. Então, ó, eu ponho a pelve para dentro, ó, eu vou arredondando todas as vértebras da minha coluna, e aí eu movimento a minha cabeça. Quando eu vou inspirar, ó, primeiro entra a pelve, todas as vértebras da coluna, eu levanto a cabeça e olho para frente. Né? Então, eu vou no meu ritmo, ó, pelve, todas as vértebras da coluna, ó, vou empurrar o chão, vou colar o queixo no peito, vou olhar na ponta do meu nariz, eu vou colocar driski aqui no gato também, tá? Pelve, todas as vértebras da coluna, levantei o queixo, olhei para o ponto entre as sobrancelhas. Beleza, vai fazendo e vai me ouvindo. Primeiro que essa coisa de começar pela pelve, passar pela coluna até chegar no crânio, para nós é óbvio, tá? Vai fazendo e vai percebendo, tá? Mas para muitas pessoas não é. Vai ter que ser ensinado, tá? Você vai ter que ver essa pessoa, porque tem muita gente que só vai ficar levantando e abaixando a cabeça, tá? Não tem movimentação de pelve nem de tronco. A pessoa só levanta e abaixa a cabeça. Beleza, vai fazendo, tá? O que eu pedi para os meus alunos que já foram ensinados? Então, aqui eu já estou falando com gente que já sabe o que tem que fazer no próprio corpo. Que eles tinham que o tempo todo manter o ombro distante das orelhas, em todas as fases, tá? E que eles tinham que trabalhar com os olhos. Eles tinham que olhar na ponta do nariz, quando eles estivessem no final da expiração, e no espaço entre as sobrancelhas, quando eles estivessem no final da inspiração, tá? Então, vai lá, faz mais um pouquinho aí e vai pensando. Lembra que as nossas aulas, né, dentro do curso de formação, elas não são as aulinhas de prática pessoal, né? Vamos pensar que elas são mais práticas investigativas, tá? Então, vai lá, ó.
pelve primeiro, todas as vértebras da coluna até chegar no topo da cabeça. Manter a distância entre ombros e orelhas o tempo inteiro, organização do cintura escapular, todas as fases. Dristi, focalização do olhar. Olhar bem na ponta do nariz e depois olhar bem no espaço entre as sobrancelhas. Tá? E aí, numa próxima expiração, quando você voltar inspirando, vai ser a última, tá? E aí você para na posição neutra. O queixo toca no peito, Adri? Oi? O queixo toca no peito Se der. Se der. Tem aluno que vai conseguir, tem aluno que não. Chega o mais perto que der. Tá. Faz o recolhimento do queixo o máximo que der. Tem aluno que não vai dar, porque às vezes dói, né? Tem retificação cervical. Então, assim, dentro do possível, recolhe, tá? E agora, ó, volta para a posição neutra. Então, neutro, ó. Pelve, isso é ensinado também, tá, gente? Se a gente vai pegando isso, você precisa dar isso tudo numa aula só. Mas ao longo das aulas, vocês vão ensinando, ó. A pelve nem arrebita, nem aperta, né? Nem tá de anteversão e nem de retro. A coluna está alinhada e a cabeça segue a linha. Tudo bem? E, ó, distância entre ombros e orelhas o tempo inteiro, tá? A gente vai escorregar os dois joelhos lá para trás e a gente vai descer, ó. Tudo bem? E aqui, ó, perdão, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu usei a coberta, tá? Para dar um alívio na lombar. Ó, pega a coberta de novo, tá? Pega a coberta de novo. Deixa eu fazer uma coisa. Mutar aqui, senão. Eu pedi para colocar a região pubiana na coberta. Ó, o pubis na coberta, tá? Então, eu pedi para eles colocarem, ó, região do pubis, tá? Então, região pubiana, tem que explicar para o aluno onde é. Lembra onde estão os pelos pubianos? Sim, lembra. Então, essa recebe esse nome por causa de um osso, né? O osso pubis. Então, por isso que você tem os pelos pubianos, tá? Então, a gente vai fazer a postura da esfinge. E aí, você pode relaxar as nádegas lá atrás. Qual a questão da esfinge aqui? Se você jogar o cotovelo para trás, o teu centro de peito fica voltado para o chão. Você tem que posicionar de uma maneira, ó, que o teu centro de peito fique voltado para frente, mais para frente que você puder, tá? Então, beleza, ó. Tendência nossa é enterrar a cabeça nos ombros. A tendência do aluno vai ser fazer isso aqui. Você tem que manter organização de cintura escapular, ó. Ombro distante da orelha o tempo inteiro. Legal. Eu não posso, a gente vai mudar a posição de cabeça, tá? Eu não posso levar o corpo junto, tá? O meu peito fica voltado para frente. E, sem parecer a cabeça, né, do filme O Exorcista, da personagem da Linda Blair, a gente vai rodar a cabeça para a direita, ó, sem levar o corpo junto. A gente só faz a rotação do pescoço. Na realidade, e a gente vai olhar para o canto direito dos olhos. Depois eu vou explicar por quê, tá? Na realidade, eu vou relembrar, porque eu já falei o porquê, né, do trabalho de olhos. Então, olha lá no canto direito dos seus olhos, né? Vai mantendo a organização da cintura escapular, ou seja, ombros distantes das orelhas. Não precisa contrair as nádegas. E quem movimenta, na realidade, tá, gente? A cabeça em si, ela não se movimenta, tá? A estrutura, o crânio, tá? Quem faz o movimento é o pescoço. Então, aqui não é uma rotação de cabeça. Se a gente fosse querer ser chato, entendeu? Com a nomenclatura, com o jeito de falar. O que está rolando aqui é uma rotação de pescoço. E aí, ó, você vai voltar para o meio. Sem levar o corpo, ó, você vai rodar para o outro lado. E aí, você vai olhar no canto esquerdo dos seus olhos. E vai mantendo a distância entre ombros e orelhas. E o ombro girado para longe das orelhas. E aí você volta para o meio. E aí você vai apoiando as mãos, ó, ao lado do corpo. Ó, e a gente vai empurrar o chão para longe e vai de novo para o 4 apoios.
Pode pegar a coberta e deixar ela aí do lado, depois a gente vai usar, agora não, tá? Esse é o único adomuca de hoje, a única postura do cachorro baixo. Então, ó, quando eu vou ensinar cachorro baixo, pede para o aluno ó, pensar aqui, ó, nem arrebita e nem aperta, tá? A coluna alinha, tem organização de cintura escapular, ó, o ombro está rodado para longe das orelhas e a cabeça segue a linha do tronco. Beleza, apoia os dedos dos pés lá atrás. O que eu faço aqui? Isso aqui foi ensinado, tá, galera? Ó, eu começo a pegar essa linha e eu vou levando essa linha para a inclinação, ó. Eu entro com o joelho semiflexionado, tá? E eu entro na inclinação. Ó, eu peguei aquela linha que estava paralela em relação ao chão e eu levei para uma inclinação. Eu continuo girando. A minha tendência, a tendência de todos nós aqui, é rodar o ombro para dentro. E aí a caixa torácica fica pequena, ela fica apertada. Então, rola o ombro para fora. E pensa naquela história das axilas, né? As axilas espaçosas. Beleza. Aí eu começo a tentar estender os meus joelhos. Só que na hora que eu começo a estender meus joelhos, se eu começo a rolar, o bicho pega. Eu começo a rodar meu ombro para dentro, aqui do outro lado, eu perco espaço na axila, cara, deixa o joelho dobrado, né? Lembra? Organização de cintura escapular tem a ver com melhora de padrão respiratório. É melhor eu melhorar, né, o meu padrão respiratório do que eu estender perna. Estender perna eu faço em outro momento. Trabalhar com o superior é outra história. Né? Gira o ombro para trás, abre a caixa torácica, pulmão e coração tem espaço para funcionar. Olha lá, pulmão e coração tem espaço para funcionar. A gente fica muito na pegada de estender as pernas, só que tem coisas muito mais importantes, né? É legal estender a perna, mas tem coisa muito mais importante do que isso. Tudo bem? Se der, você vai caminhando com as mãos para trás, na direção dos seus pés. Vou mudar um pouquinho de posição aqui. Você dá uma relaxada nos joelhos e deixa os braços soltos. E também deixa a cabeça solta. E aqui pode deixar o ombro engolir pescoço. Tá? Eu não lembro se eu usei esse termo com vocês, mas eu vou usar de novo, né? Imaginem os braços esvaziados. Imagine que o braço está sem função nenhuma, os dois braços. Lembra? A gente tem o esqueleto axial, né? O osso sá, a coluna, né? A caixa torácica e o crânio. Então, a gente tem o áxis. E a gente tem aquilo que está pendurado, ó. Então, os braços, né, os membros superiores, ó, pendurados. Então, eu vou trazendo, ó, eu vou subindo e eu vou trazendo o meu esqueleto axial para a verticalidade. Mas os braços vêm pendurados, ó. Depois a gente vai discutir, né, o quão é importante a gente estar... A cabeça só vai entrar na posição depois dos ombros, ó. Primeiro eu coloco os ombros no lugar. Depois eu coloco a cabeça no lugar e dou uma respirada. Aí você vai abrindo devagar os olhos, tá? E vai dando uma soltada. Tudo bem? Eu acho que eu comentei na outra aula com vocês, mas nunca acho que é demais relembrar, né? Quanto mais você vai trabalhando o Ganeshasana, que a gente até brincou, né? Que achava meio bobo, né? E agora essa questão dessa soltura e qualquer outro tipo de soltura que a gente dê para braços, tá? Que a gente pensa num braço sem função, braço vazio. Essa soltura aqui, quem já fez fisioterapia de ombro, talvez vá lembrar. Tem um exercício na fisioterapia de ombro que você segura um peso e você fica fazendo um pêndulo para lá e para cá, e aí você fica para lá e para cá. Então, faz parte de recuperação fisioterápica, por quê? Porque vai abrindo espaço na articulação do ombro, que ela tende a apertar. Aí começa bursite, síndrome do impacto, o síndrome do ombro congelado, e aí começa aquele monte de coisa dentro da articulação de ombro. Então, toda vez que você pode gerar espaço dentro de uma aula de ombro, né, para o teu aluno, você tenta trabalhar isso, ó, né? Porque 2 vezes por semana o cara está lá dando uma soltada nessa articulação.
tá bom? Então, é meio... a fisioterapia vai trabalhar com a recuperação, né? Mas não tem problema a gente trabalhar com prevenção, tá? Então, agora vamos pensar o seguinte, ó. Você vai pisar no lado direito do seu tapete. Você tem que ter um espaço aqui, ó, no lado esquerdo do seu tapete, tá? Eu não sei se eu fico no... Ele pareia com vocês, não, ele fica... Ele vira, né? Enfim, me dá uma virada aí, que às vezes eu fico meio perdida, tá? No espelhamento do vídeo. Deixa os pés paralelos, tá? Deixa os braços soltos ao lado do corpo e fecha um pouquinho os olhos e vai na minha voz. Então, eu lembro que eu comentei com vocês, acho que no último encontro que nós tivemos, né? Duas posturas que são... Quando a gente consegue fazer as duas bem feitas, eu acho que o resto é detalhe. Tadasana, postura da montanha, e Shavasana, postura do morto, né? Então, são as duas posturas que, para mim e para um monte de professores, são as principais. Ó. Então, sente como é que o pé chega no chão, né? Tendências de pisadas que nós temos. A gente tem tendência, né, a jogar o pelve ou para frente, ou para trás, ou rodar, né? Então, a gente coloca a pelve em cima dos pés. E a gente tem tendência ou a fechar o tronco, ou a puxar o tronco para trás. Então, a gente coloca o tronco em cima da pelve, e está em cima dos pés. E, de novo, tendência da cabeça, né? Ou puxar a cabeça para frente, ou ela para trás, ou girar, né? Ou inclinar, ou combinações. Então, tenta trazer a cabeça para cima do tronco, que está em cima da pelve, que está em cima dos pés. A perna fica semiflexionada, Adriano? Não, joelho relaxado. Joelho relaxado. Relaxa os joelhos. Um pouquinho de olho fechado e relaxa. Não é um semiflexionar, é um relaxado. Não precisa dobrar, só relaxa. Não precisa deixar ele durão. E dá uma respirada aqui. E aí, lembra, né? A gente chama a energia vital, né? A energia de manutenção desse corpo, né? De sobrevivência desse corpo, de prana. A gente gasta um prana danado, muito, de verdade, para ficar de pé. Para se manter na vertical, a gente gasta um puta prana, a gente gasta muito. Imagina se a gente estiver todo desequilibrado, né? Então, quanto mais equilibrado eu tô, menos prana eu gasto. E aí a fala de alguns professores vai ser: sobra prana, pranayama, para processos de cura, para processos criativos. Por isso que essa é uma postura importante, gente, porque essa daqui dá para fazer fora de sala de aula. E aí você está dentro de fora de aula, ó, fazendo pranayama, controle do prana. Vai trazer as mãos unidas na frente do seu peito. E aí a gente vai fazer uma sequência reduzida da saudação à lua, tá? Então, ó, com as mãos unidas, a gente vai elevando os braços. Eu vou virar de lado, vocês continuem como vocês estão. Quando a gente sobe o braço, olhando para frente, é uma meditação em movimento. Alguns de nós vai arrebitar o bumbum, tem gente que vai levar a pelve para frente, tem gente que vai levar a cabeça para frente, tem gente que vai fazer combinações disso, tem gente que vai enterrar a cabeça nos ombros. Alguns vão separar as mãos. Então, eu estou aqui, ó, eu estou tentando colocar minha pelve em cima do pé, meu tronco em cima da pelve, minha cabeça em cima do tronco. Eu estou tentando não descolar as minhas mãos. Eu estou tentando alongar meus braços, sem, no entanto, enterrar minha cabeça nos ombros. Parece simples, né? Eu acho que parece simples, mas não é muito, não. Ó. Legal. E aí, você vai se inclinar para o seu lado esquerdo. Ó. Quando você inclina para a esquerda, Chandrasana, na postura da lua. Tem gente que vai rodar, tem gente que vai levar a pelve para frente, tem gente que vai fechar o peito do lado direito, vai puxar a cabeça para frente. Ó. Então, só pega essa estrutura que estava na vertical, inclina e mantém. Ó, não perde os pés, mantém os pés. E aí você mantém. E aí você volta para o meio
E você vai dar um passão bem grande para ir com a esquerda, com a perna esquerda para o lado. Você dá um passão e pode relaxar seus braços. Demos um passão. Você vai apontar os dois pés para fora, tá? De Vyasa, na postura da deusa. Então, ó, lembra? Pelve, tronco e cabeça, ó, alinhados. Eu pego essa estrutura e eu vou dobrando os meus joelhos, ó. Posso dar uma balançadinha, tá? Eu vou descendo aqui. Aí eu vou tomar cuidado para não fazer umas coisas assim, para não fazer assim, que tem aluno que faz isso, tá? Então, eu vou pegar a estrutura e vou descer, ó. Até onde eu consigo descer. Legal, cheguei no meu limite. Vou organizar a cintura escapular, ó. Rebaixo as asas lá atrás, trago o braço na linha do meu ombro, faço a flexão do cotovelo. Mantém. Respira. Quando a gente consegue se encaixar bem na postura, se você consegue perceber isso, você se cansa menos na postura. Você se cansa menos na postura. Economiza prana. Está usando prana necessário. Daí, ó, você volta e dá uma respirada aí. Beleza. Teu pé direito aponta para frente, teu pé esquerdo aponta para a lateral. Se você olhar, né, o calcanhar esquerdo e traçar uma linha do calcanhar até o pé direito, tem que bater na metade do pé. Ó, de novo, você está todo de frente, toda de frente, ó. Tá equilibrado todo mundo aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui e vou inclinar. Isso aqui tem que ser ensinado, espera. Isso aqui vocês têm que parar um dia, vocês forem dar aula e ensinar isso aqui para o aluno de vocês, ó. Trikonasana tem que partir de uma inclinação pélvica, tá? Vai com a mão esquerda longe. Deixa a tua mão esquerda encostar, encontrar a tua perna esquerda. Ensinar, ó. Põe a mão direita na pelve, no quadril do lado direito. Fala para o teu aluno que antes dele subir o braço, ó, ele tem que rodar externamente, ó. Trikonasana envolve uma rotação externa, tá? Aí, ó, ele é todo complexo. O Trikonasana, ele tem várias coisinhas para serem feitas, ó. Eu tenho que rodar externamente, ó. E aí, eu vou olhar lá para cima, ó. Aí tem aluno teu que vai conseguir subir o braço, tem aluno que está com o ombro ferrado, ó, ele vai ficar aqui. Mas o centro dele, ó, está sendo trabalhado. Então, se o teu braço direito estiver ok, ó, ele sobe. E aí você mantém distância entre ombros e orelhas do lado esquerdo e do lado direito. Beleza. Vamos colocar uma coisa diferente aí para você fazer, tá? Imagine agora, aí no Trikonasana, que o seu olho esquerdo foca o seu polegar direito. Milena, aponta o braço para o teto, não para a inclinação. Alinha um braço com o outro. Aê! O seu olho esquerdo foca o seu polegar direito. O olho esquerdo foca o seu polegar direito. Você está olhando com os dois olhos, tá? É óbvio. Mas eu quero que você preste atenção mais no olho esquerdo. Faz uma respiração profunda, gira e olha o teu pé esquerdo e volte de braços abertos. O pé esquerdo fechou, o braço desceu, você dá um respiro. Nós vamos começar já a fazer o caminho de volta, tá? Trikonasana para o outro lado. O pé esquerdo fica virado para frente, o pé direito roda externamente, o calcanhar direito vai bater na metade do pé esquerdo. Você está todo de frente, toda de frente, e aí, ó, você tem que inclinar a pelve, ó. Vai puxar ela para cá e a mão vai para lá, ó. Tá? Você tem que ensinar isso para o aluno. Você vai descer a mão direita, deixa a mão esquerda na pelve, pede para rodar externo, ó, o esqueleto axial rodando, ó, lá dentro, até chegar na cabeça. E aí entra o apendicular, ó. Entra o braço esquerdo. E aí você tenta manter distância entre ombro e orelha de um lado e do outro. Organização de cintura escapular. E aí o olho direito
foco o polegar esquerdo. No olho direito, foco o polegar esquerdo. E aí você olha para o pé direito e volta de braços abertos. O pé direito fecha, o braço desce, dá uma respirada aí. Vamos começar a fechar, ó. Girei os 2 pés para fora. Alinhei pelve, tronco, cabeça. Vai entrando você na sua postura da Deus, ó. E aí, aquilo que eu falei, eu gosto de dar uma balançada lá e cá. Eu acho que está acontecendo aqui, não é só uma acomodação de tecido mole, tá? Tem uma acomodação óssea acontecendo aqui. Eu acomodei meus ossinhos, tá? Aí eu vou subir braço, ó, vou acomodar ossinhos. Aí eu vou fazer a flexão dos cotovelos. E vou olhar na linha dos meus ombros. E aí? Perfeito. Quando a gente ensina assim, ó, cada um de vocês entrou dentro daquilo que é o seu possível, de abertura pélvica, de abertura de peito, ó, mas está organizado. Ó. E aí, volta, respira, vai fazendo um zigue-zague com os pés, ó, tá? Deixa os pés paralelos, já vai trazendo as mãos unidas frente ao coração. Alinha a pelve, alinha o tronco, alinha a cabeça, ó. Vai estendendo o braço, vai mantendo distância ombro-orelha. Ó, às vezes o braço fica preso nas laterais, ó. Pode dar uma soltadinha aqui. E aí você dá uma respirada funda, vai inclinar para o seu lado direito, ó. Faz a inclinação. Vai percebendo se você não vai fazendo jogo. E aí você volta para o meio. E aí você traz as mãos até a frente do seu coração. E aí, quando as mãos chegarem, fecha um pouquinho os olhos. Deixa os polegares encostarem no peito. É uma coisa que, como a turma já é mais antiga, a turma que eu estou dando aula, eu vou para alguns lugares diferentes com eles, tá? Eles têm bastante conexão, bastante consciência. Vai lá para dentro do teu peito. Né? Vai respirar lá dentro do teu peito. Vai imaginar que você está lá dentro da cavidade do coração. Está lá dentro do seu coração. Você vai tão para dentro de si mesmo, de si mesma, você está lá dentro do seu coração. Você vai abrindo devagar os olhos, né? Vai desmanchando o gesto. Vai dando uma soltada do jeito que você achar melhor, tá? Dando uma mexida, tá? Do jeitinho que você achar melhor. Tudo bem? Vocês vão pegar a coberta de vocês e vão deixar aí no tapete e vão dar uma olhada aqui. Então, é assim. Quando eu dou aula para vocês, né? Quando eu dou essas práticas para vocês, eu não estou dando aula para vocês. Deixa eu só botar meu computador aqui para carregar, que está acabando a bateria. Na realidade, né? Eu estou ensinando vocês a ensinar outras pessoas. Tudo bem? Então, a gente passa por algumas coisas, como eu já disse. Vocês já estão carecas de saber, né? Mas eu estou ensinando vocês a ensinarem os outros. Então, é diferente, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Nós vamos fazer malaça na postura da guirlanda, tá? Então, eu vou falar com vocês como eu expliquei para os alunos. Primeiro,
como os alunos, às vezes, é todo mundo ansioso, você está falando e o aluno já está fazendo junto. Então, você tem que falar, ó, espera um pouco, não faz nada, olha para mim primeiro, presta atenção em mim primeiro. Você tem que dar essa informação. Porque tem uma galera que entra fazendo junto com você, você não está vendo o que eles estão fazendo, porque você está explicando, eles vão se machucar e vão dizer que se machucaram na tua aula. Entendeu? Então, você tem que falar, galera, espera um pouquinho, não faz nada, deixa eu explicar primeiro. Então, ó, quando a gente vai fazer malasana, mesmo que você seja uma pessoa que tem uma baita mobilidade para fazer, eu ponho todo mundo na coberta. Todo mundo. A coberta é fininha, não dá muita diferença para quem é bem móvel. Para quem é muito pouco móvel, ajuda. Então, ó, eu tenho que usar a largura toda da coberta, tá? Então, se engana, e tem aluno que vai fazer assim, ó, ele vai aqui, ele acha que aqui vai ser mais fácil, porque ele tem medo da abertura, tá? Só que aqui é muito mais difícil. Então, ó, abre, você tem que falar, gente, ó, tem que rodar externamente, tá? E tem que abrir, porque fica mais fácil de encaixar os ossos. Tem isso também. Beleza. Vocês vão descer, primeiro olha, tá? E vão dar uma soltada, não tem problema se a mão não encosta no chão. E você vai dar uma balançada lá e cá. De novo, lembra a história de ir soltando as caminhas? Né? Você dá uma balançada, às vezes você acha um lugar meio durinho, você fica ali, aí você volta, vai pro outro, para ir dando uma soltada. Quando for descer no Malasana, entra jogando também, ó, tá? Isso aqui não tem em livro, tá, gente? Isso aqui é coisa que a gente vai experienciando e vai vendo que funciona, tá? Porque aí você vê que os alunos todos vão entrando na postura, tudo bem? Só que não é coisa que vai ter em livro, ó. Aí você vai vendo assim, nossa, aquela ali que nunca fez essa postura, agora está fazendo. Então, ó, eu acomodei, passo o braço por dentro, empurro o joelho para fora, a organização de cintura escapular aqui. Aí eu mantenho. Não deu para eu fazer, não tenho condições de fazer. Vou sentar, isso tem que ser falado, tá? Vou juntar a planta de pé, cotovelo para fora, vou segurar onde eu alcanço, não deixo o ombro engolir pescoço. Vou manter a organização da cintura escapular. Então, quem não consegue agachar, vem para cá. É assim que o professor tem que falar, entenderam? É assim que o professor vai ter que explicar a aula, tá? Então, vamos nós, ó. Separou os pés na largura da coberta, apontou os pés para fora, tá? Imagina que você tem um peso enorme que você está carregando nas suas costas há dias, sei lá, meses, há anos, ou uma mochila bem pesada, ó. E agora você vai começar a se livrar desse peso, ó. Aí você vai descer. Então, imagina que você tem um peso enorme. Você vai dar aquela respirada fundo e vai largar esse peso. Vai se livrar desse peso. Respira aí. Vai lá, respira e solta. Teve uma aluna que brincou que ela falou assim que ela estava se livrando de parentes que estavam enchendo o saco dela. Então é legal porque cada um vai dar um significado para essa questão do peso. Né? O que você considera que seja um peso para você? Né? Do qual você tem que se livrar. E aí lembra que você pode dar umas balançadinhas, né? Se você sentir que é legal, dá uma jogadinha lá e cá, para investigar se tem lugar meio preso, pensa, igualzinho a gente fez no comecinho da aula, quando a gente ficou rodando para um lado e para o outro, né? Para ir soltando esses tecidos, para depois a gente conseguir fazer uma laçana com mais conforto, né? Você conseguir agachar com mais conforto. E aí você para no meio, e aí você começa a agachar, vai jogando de um lado, vai jogando do outro, tá? E aí você vai agachando, ó. E aí o braço passa por dentro, ó. Você empurra os joelhos para fora, as mãos se unem na frente do peito, ó. Pescoço longo. Se não incomoda, fecha um pouquinho os olhos e aí você mantém.
E aí você vai dar uma respirada bem funda, vai afrouxando, ó, o gesto, o mudra, e aí a gente vai sentando, né? E deixa a cobertinha aí. Se a coberta está por aí, só senta nela, tá? Apoia as mãos atrás do corpo e dá uma soltada aqui. E aqui, ó, vocês vão aproveitar que vocês estão na coberta e vão sentar de novo em Dhyanasana, em postura de Dhyana, né? Dhyana é meditação, né? Dentro do Samyama, né? Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Concentração, meditação e êxtase. Então, Dhyanasana é uma postura qualquer que remeta à prática meditativa. Então, essa aqui é um Dhyanasana. Vamos pensar que é um nome mais generalista, assim, tá? Nem arrebita demais o bumbum, nem aperto, ó. Eu estou equilibrada. Vamos torcer. A sua mão direita vai lá no seu joelho esquerdo, a sua mão esquerda vai atrás do seu corpo. E aí você vai rodando, né, crescendo. A pelve não participa, você não arrebita bumbum. E você pode fechar os olhos. A gente já está chegando mais perto do final da aula. A gente já pode começar a descansar o olhar. Mas imagine que você está olhando no canto esquerdo dos seus olhos. E aí você volta para o meio, para nele, respira. E a gente vai para o outro lado. Ó. Mão direita, mão esquerda, vai lá no joelho direito, mão direita atrás do corpo. Roda, 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 pescoço longo. Descansa um pouquinho o olhar. Mas imagine-se olhando no canto direito dos seus olhos. E aí você retorna. Respira profundamente. Se der, você inverte o cruzamento das suas pernas. Eu sei que nesse grupo aqui, todos vão ter condições de inverter o cruzamento das pernas. Mas numa sala de aula, isso tem que ser colocado. Porque tem algumas pessoas que, quando invertem o cruzamento das pernas, elas sentem dor. Então, aí você acaba mantendo o cruzamento anterior, tá bom? As mãos vão se apoiar no chão. E pode ser que tenham alunos que, na hora que apoiou a mão aqui, ó, já deu para ele, tá? Aí ele pode soltar um pouquinho o peso da cabeça e ficar por aqui. Mas se você sentir que dá para ir um pouquinho mais, ó, você vai caminhando um pouco mais à frente. Yoga Mudra, gesto do yoga. Você vai descendo aqui, vai soltando o peso da cabeça, vai descendo os dentes, vai relaxando a língua dentro da boca. Respira fundo e veja se é possível olhar para os seus olhos. Olhar para os seus olhos. Respira fundo. Se puder, de olhos fechados, ó. Vem caminhando com a mão para trás e vem meditando no corpo, ó. Vai colocando a pelve no lugar, vai colocando todos os ossos da sua coluna, suas vértebras. Vai colocando a cabeça, põe a cabeça no lugar. Respira e fica um pouquinho aí, ó.
E como é que você se sente, né, em equilíbrio? Pensando no físico, né? Mas o que é esse equilíbrio no físico? De que forma esse equilíbrio no físico reverbera em você? Você vai respirando profundamente, a gente vai, cada um do seu jeito, né, vai desconstruindo a postura e vai deitando sobre as costas. Quando chegar lá no chão, você chegar lá no chão, você, se tiver tudo bem, né, você esparrando o corpo no chão. Dá aquela esparramada boa. Vai fazer a flexão dos dois joelhos. Só umas últimas mexidas, tá? Vai apoiar os dois pés no chão. Braços. Palma da mão virada para baixo, para cima, mais afastado o braço em relação a você, mais próximo. Agora, perto do finalzinho da aula, vê o que faz mais sentido para o teu corpo, tá? Sempre é importante, porque tem uma passagem de força acontecendo aí, que antes de você subir a pelve na postura da ponte, sempre, gente, sempre, você precisa trazer suporte para o aluno, tá? No caso, suporte de pés. Pede para o aluno sentir o tapete, ó. Quando eu sinto o tapete, ó, o meu pé chega no chão. O meu pé chegou no chão, eu elevo a minha pelve. Então, tem que acontecer a chegada do pé no chão para acontecer a subida da pelve. E para a subida da pelve se sustentar, o tempo inteiro, o aluno, você, tem que estar revisitando os pés e sentindo o tapete debaixo dos pés, a textura do tapete. Né? Isso vai ajudando a manter a postura. Você gasta menos energia para fazer elevação pélvica, menos prana. Você protege mais a coluna, principalmente a lombar. Tá? Porque você não divide a carga, você não joga a carga só para a região da pelve. Você divide a carga, o esforço com os pés. Então, tem que trazer a informação dos pés, gente, sempre. E aí, imagine que os seus dois joelhos estão sutilmente se afastando de você. Então, quando os joelhos vão se afastando de você, sutilmente você vai abrindo um espacinho extra na frente do seu corpo. E que os joelhos se afastam de você. Agora você vai descendo, ó, vértebra por vértebra da sua coluna. Você vem descendo lá da torácica. Quando a tua pelve chegar no chão, deixa ela pesadona chegar no chão, ó. Respira fundo e deixa o sacro, ó, chegar no chão. Escolhe uma perna, traz essa perna para você, ó, e abraça. Não faz força com os braços para puxar para você, só entrelaça e relaxa. E é o peso dos dois braços, ó, que vão trazendo a perna mais perto de você. E dá uma respirada funda, pode dar uma soltadinha nesse pé escolhido. E aí, repõe esse pé no chão, ó, recoloca.
Sente se mudou alguma coisa. Como é que esse pé, né? Essa perna tá? Como é que está o outro lado? Expande o olhar. Tenta perceber se o braço direito está diferente do braço esquerdo. O tronco está diferente. Agora traz a outra perna para você, ó. Acomode, entrelaça os dedos, relaxa os ombros, não faz força, só relaxa e deixa a perna chegar perto de você pelo relaxamento dos braços. Agora vai entrando e saindo pelas narinas, você pode olhar para os seus olhos. Dá uma mexida nesse pé aí, dessa perna que você está abraçando. E aí apoia o pé no chão. E sente como é que está o lado. Aí a última vez, eu trouxe as duas, abracei as duas e me embalei. Só. A cabeça rolou junto. Uma última embaladinha. Ai, que eu achar que eu devo, eu vou parando. E você vai se acomodando na postura final. Se você quiser fazer algo mais, né? Preciso fazer algo mais, fique à vontade. Se já é o suficiente, vai para a postura final. Se quiser, pega aquela playlist que eu passei para vocês, põe baixinho, não põe muito alto não, e deixa a playlist rolar, tá bom? E vá se acomodando aí na sua postura final. Tira fundo, exala longo, fica aí um pouquinho.
Respiração bem profunda, você vai começar dando algumas mexidas, algumas espreguiçadas. E aí você vai se movendo quase como se você não quisesse se mover. Quando você achar que deve, você, sem pressa alguma, você escolhe uma lateral do seu corpo e você vai se deitar um pouquinho sobre ela. Quando você achar que deve, você vai se sentar. E aí você mantém seus olhos fechados e mais do que simplesmente se sentar, lembra sempre, né? A tradução fiel da palavra asana é assento. Então, eu gosto muito de pensar que mais do que sentada, eu quero estar assentada em mim mesma. Talvez se eu me sentir muito bem, né, assentada em mim mesma, por uma sensação muito agradável, né, estar assentado em si mesmo, eu sempre tenha vontade de retornar para esse estado. Eu acho que isso é o que a gente, enquanto professor, tenta, né, inspirar os nossos alunos, né, para que eles sempre tenham desejo, né, uma vontade de retornar para esse estado. E que esse estado possa acompanhá-los, né, ao longo daquele dia, dos dias subsequentes, e que esse estado possa ser dividido com o entorno. E que esse estado possa influenciar tudo aquilo que nós, né, e os nossos alunos pensarem, falarem e fizerem. Então, se a gente conseguir inspirar os nossos alunos dessa forma, a gente está trabalhando para um yoga para fora do tapetinho, né? Para além do tapete do yoga, né? E eu acho que essa é a função do yoga, o yoga na vida. O yoga é grandioso demais para ficar restrito a uma aula de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 hora. Então, vá trazendo as suas mãos unidas em prece ao seu coração. Agradecemos a Deus, então, a nossa prática perfeita e o nosso corpo perfeito. E que estejamos sempre em paz, paz, eterna paz. Que assim seja. Namastê.